Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha num livro pesado, mas fundamental, O Cerco de Leningrado, do Pierre Valode. É a história daqueles 900 dias terríveis de cerco nazista, sabe? Exato. E os números são brutais. 1 milhão de mortos e uns 800 mil só de fome. É um capítulo da Segunda Guerra que às vezes fica meio esquecido. E o Vallot faz um trabalho incrível, né? Ele não fica só no relato militar. Não mesmo. O objetivo dele, como ele diz, é ir além, explorar o lado humano, estratégico, político, até simbólico. Ele pesquisou muito, analisou fontes soviéticas, alemãs, tentando achar alguma objetividade no meio de tanta propaganda, né? E silêncio também. Li que o Kremlin demorou muito para admitir o cerco. Demais. Foram 493 dias até falarem publicamente. Isso diz muito, né, sobre o controle da informação na época. E o livro acaba mostrando esse choque de dois regimes totalitários, né? O nazista com a ideia de extermínio Total. Guerra de extermínio clara. e o regime stalinista que, bom, Sacrificou a própria população de um jeito difícil de entender. Vallot fala da decisão do Hitler, né, de não invadir, mas matar de fome. sim, é central no livro usar a fome como arma. Uma decisão fria, calculada. E isso, claro, define toda a experiência do cerco que o Vallot descreve de forma tão impactante. Vamos tentar entender um pouco melhor isso. Esse custo humano que o livro traz é devastador. Como ele faz para a gente sentir a escala disso? Ele usa muitos relatos pessoais, os diários. A história da Tânia Sabitcheva, por exemplo. Uma menina de 12 anos. Ah, eu li sobre isso, o diário dela. Encontraram depois. Ela anotou a morte de cada familiar. A mãe, a avó, irmãos, um por um. Até a última frase, que é só. Todos morreram. Só Tânia ficou. Nossa, é de arrepiar. Vallot usa essas histórias para dar um rosto, sabe? Para esse sofrimento que é quase abstrato de tão grande. Deixa de ser só um número. E a fome em si, como ele detalha essa progressão? Ele descreve a piora gradual. Começa com racionamento super severo, que o tal do Pavlov implementou. As rações para civis, para crianças, eram mínimas. Aí a busca por comida vira desesperada, imagino. Completamente. O livro descreve as pessoas comendo tipo cola de papel de parede fervida, sabe? Couro de sapato, serragem misturada na farinha que quase não tinha. Meu Deus. Tem uma parte que ele menciona que comiam até terra dos armazéns Badev, que pegaram fogo porque o chão ficou impregnado de açúcar queimado. Que horror. É o retrato do desespero total. Vallot documenta até os casos de canibalismo que o NPADD, a polícia secreta, registrou na época. Terrível. Difícil até de... De imaginar. E o dia a dia, além da fome, o frio, a cidade. Sim, ele pinta esse quadro, um cenário de pesadelo constante. O frio era absurdo, tipo menos 40 graus Celsius. 40 graus negativos. Exato. Tudo congelava. Canos de água estouravam, sem energia, o pessoal demolia casas de madeira abandonadas para ter lenha para se aquecer minimamente. E os corpos? Nas ruas. Era comum. A luta para manter qualquer higiene básica era imensa. E o impacto psicológico? Vallot cita a Lydia Ginsburg, uma escritora, ela descreve essa oscilação terrível, sabe? Entre uma apatia total, um desligamento, e uma vontade de viver teimosa, quase irracional. Uma luta interna também, né? Com certeza. E o fascinante no Vallot é como ele conecta tudo isso, o sofrimento individual, com as decisões lá em cima, a estratégia do Hitler de matar pela fome, impactando cada detalhe. E a resposta soviética. Ele analisa a despreparação inicial, né? Mesmo tendo recebido avisos, mas depois uma resistência feroz. Só que essa resistência também vinha com o controle brutal do NKVD. Caça a espiões, controle de tudo. Era uma luta contra o inimigo fora, mas também uma tensão interna, uma desconfiança. Nesse caos todo, teve aquela rota de abastecimento. A estrada da vida. Sim, pelo Lago Ládoga congelado, uma artéria vital improvisada. Vallot descreve bem, essencial, mas super perigosa. Bombardeio alemão direto, o gelo podia quebrar. Imagina o risco. Mesmo assim, foi por ali que chegou um mínimo de comida e que conseguiram evacuar muita gente. Embora ele cite relatos de que as primeiras evacuações foram bem caóticas, desorganizadas. E a resistência não foi só física, né? Teve a parte cultural também. Sim, muito importante. Vallot
destaca a Sétima Sinfonia do Shostakovich. Ela foi composta e estreou lá, em Leningrado sitiada. Que incrível! Músicos passando fome, reunidos para tocar aquela obra poderosa, virou um símbolo mundial de desafio. Mas ele também mostra a complexidade, né? Não era só a ordem do partido, tinha o ódio real ao invasor, o patriotismo russo que o próprio Stalin soube usar, reabilitar na guerra. Então, resumindo, o livro do Vallaude vai muito além de um relato de guerra comum. Muito além, ele resgata essa memória de um jeito profundo, mostrando todas as camadas. O sofrimento que a gente nem consegue medir, as falhas dos regimes, a crueldade calculada e também essa resistência humana complexa, desesperada. É uma leitura que realmente que muda a gente, né? Que faz pensar. Totalmente. Por usar fontes diversas, por ter esse olhar crítico, ele foge do fácil, do simplificado. O livro não te dá respostas prontas, mas um quadro denso, complexo, que força a reflexão. É o tipo de obra que te marca e te instiga a querer entender mais. Fica a recomendação, então. Com certeza. E talvez uma provocação final, inspirada no livro, pensar em como essa análise da sobrevivência em Leningrado, espremida entre a brutalidade externa e as próprias falhas internas do regime, nos faz repensar até onde vai a resiliência humana e o que significa de verdade resistir quando se está diante da aniquilação total. Fica aí para a gente pensar.